Agora, irmãos, nós temos a oportunidade de ver o nosso Deus falando conosco através da boca do irmão Pedro Escudeiro. Que Deus abençoe, irmão Pedro. Ei. Graça e paz, irmãos, amém? Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Pastor José Arruda, com sua equipe, amém? O convite do irmão Valdir, pastor Valdir, em nome de Jesus, Maurício, e muito mais as irmãs, as pastoras, amém? Deus abençoe a vida de vocês. E quero agradecer pela vida do pastor Marcelo Simeone, meu pastor, né, o meu intercedor. Eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Marcelo e da pastora Lília. Eles são uma bênção na minha vida, amém? E assim, quando eu vim para cá, sabe, irmãos, eu tinha conversado com ele, pastor, vamos ir lá para o senhor apresentar o seu livro, né? E ele, talvez, eu não sabia se realmente ele viria, mas no momento que eu estava aqui ajeitando a bateria, ele falou para mim, manda a localização, né? Mas, antemão, né, irmãos, sem saber se ele vinha ou não, eu trouxe o livro dele para apresentar para os irmãos, né? Esse aqui é o livro do meu pastor Marcelo Simeone. Esse livro é uma bênção, irmãos, uma bênção nas nossas vidas. Deus, aqui ele conta a história da vida dele, de tudo aquilo que Deus fez, né, na vida dele, através do Evangelho, amém? O nome do livro é Conflitos Internos. Esse livro vai falar uma coisa muito importante nas nossas vidas, que é a nossa luta contra o nosso próprio eu, sabe? Então, assim, você é um testemunho que ele tem da vida dele, ele fala do chamado dele aqui, né? E aqui tem muitas passagens que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida e vai te orientar, né? Até mesmo nos dias difíceis e nos dias bons, né, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, trouxe aqui o livro, pastor. Não sei se o senhor trouxe. Olha aí, ó, tá vendo? Nós estamos tudo na visão, né? E obrigado por o senhor ter vindo, pastor. Pastora Lília, muito obrigado. E glória a Deus, irmãos. Amém? Tá aqui. Isso aqui é meu, tá, irmão? Vamos caçar briga por causa disso, né? Amém? Mas o pastor Marcelo trouxe. Depois vocês procuram o pastor Marcelo Simeone aqui. Amém? Glória a Deus. Quero dar uma testada no microfone aqui. Esse aqui tá bom, irmãos? Tá conseguindo ouvir bem? Ei. E esse aqui? Tá bom, né? Tá bom? Esse? Ótimo. Glória a Deus, irmãos. Então, vamos lá. Quero dizer aos irmãos que o culto por completo é importante. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tanto o começo da oração, da abertura, como o louvor, a oferta, amém? Tudo é importante. Então, como a Bíblia fala que nós devemos ser racional, né? Em prestar culto ao Senhor. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas dizem que o momento melhor do culto é a palavra. Mas, na verdade, irmão, o culto por completo ele é bom, amém? Do começo até o final. Por isso que nós batemos muito lá na tecla na igreja, pastor Marcelo, mas a pastora Lia tem batido na tecla dos irmãos, dizendo, irmãos, cheguem no horário, participem do começo ao fim, porque o que Deus tem para você tem do começo ao fim, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios. Glória a Deus. Fiz um esboço bíblico aqui rapidinho, e eu quero que os irmãos me acompanhem, amém? Glória a Deus. Vou colocar aqui. Aleluia. Efésios, capítulo 1, tá, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos? Glória a Deus. Aqui só tem crente pentecostal, né? Só verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Quando já acharam? Efésios, perto de 2 Coríntios. Depois de 2 Coríntios, perto de Filipenses. Amém? Glória a Deus. Isso, irmão. Coloca um fundo para nós. Aleluia. Quantos acharam, irmãos? Amém? Bom, quero falar para vocês nessa noite, irmãos,
algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu quero dizer para você que você é um projeto de Deus na terra, amém? Então o tema da minha palavra é: nós somos um projeto de Deus na terra. Muitas pessoas não entendem a sua existência na terra, amém? Mas você não entende, na verdade, por falta de conhecimento. Porque no livro de Oséias a Bíblia fala que nós padecemos por falta de conhecimento. Então eu quero trazer para vocês, no nome de Jesus aqui nessa noite, algo que vai mudar a vida de vocês nessa noite. Algo que vai trazer no seu coração o que realmente você precisa talvez entender de verdade. Qual é a sua existência? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Diz assim então no livro de Efésios, capítulo 1, verso 3, até o verso 4. Amém? Posso ler, irmãos? Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Amém? Verso 4: Conforme Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, que devemos ser santos, sem culpa diante dele em amor. Amém? Correto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar então? Coloca a mão no seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem com a tua presença, nos dê entendimento e sabedoria para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para ministrar em nossos corações. Pai querido, usa nossas vidas, abra o nosso coração e semeia mais uma vez a sua semente, que é completa, em nome de Jesus, que é como uma espada de dois gumes, separando alma, espírito e corpo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, como eu disse, o tema da palavra que eu venho ministrar na vida de vocês nessa noite é essa: eu sou um projeto de Deus na terra. Amém? Talvez você imagine ou já imaginou que você veio da sua mãe, do seu pai, a sua existência, e por um momento você criou uma cultura desse mundo, desse universo, que você deveria crescer, estudar, se formar, amém? Criar uma família, e depois, na velhice, depois que você aproveitar a sua vida com os seus netos, enfim, viera, né, a falecer e ser enterrado, vamos dizer assim, amém? Mas a palavra de Deus não diz isso, irmãos. A palavra de Deus diz que você tem muito mais ainda de Deus na sua vida após a morte. E aqui na vida terrena, você já tem essa palavra que vai te levar ao conhecimento para a eternidade. É por isso que o texto diz bem assim: buscai o primeiro reino de Deus, né, pastor? E a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando o texto diz, quando Jesus disse isso, ele está dizendo que você pode fazer o que você quiser aqui na terra, meu irmão. Você pode trabalhar a vida inteira, você pode correr atrás do dinheiro a vida inteira, você pode juntar tesouros a vida inteira, mas isso você não vai levar daqui. Muitas pessoas não sabem aproveitar aquilo que Deus tem colocado na mão dele. Você ser próspero em Jesus Cristo, irmãos, é você viver bem com a sua família, com a sua casa. Amém? Você ter na sua mão o que Deus colocar na sua mão, é claro, você ter para poder administrar com a sua casa, com a sua família. Isso é prosperidade. Isso é viver bem com a família e com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então o que acontece? Temos que entender
que nós somos um projeto de Deus. Temos que entender que viemos de Deus. Mas como isso aconteceu? A Bíblia relata isso. A Bíblia relata que antes da fundação do mundo, nós já existíamos em Deus. Amém? Nós já existíamos no Senhor. Mas como isso acontece? A Bíblia fala que nós vivíamos nele no Espírito, porque Ele é o Pai dos Espíritos. Então, antes da fundação do mundo, como o apóstolo Paulo diz aqui, a carta dos Efésios, ele relata que nós já existíamos, porque nós existíamos em Deus. Você sabe o que quer dizer isso, meu irmão? É que nós nascemos de Deus. E a nossa existência não é por acaso aqui. Como nós viemos de Deus, nós somos o propósito. A nossa vida tem um propósito aqui neste lugar. E qual é o propósito? Diga para mim, qual é? Você dá continuidade naquilo que Deus colocou na sua mão, naquilo que Ele confiou na sua mão. Transformar a vida de pessoas através do Evangelho. Essa é a nossa maior missão. Eu posso tocar a vida inteira aqui, irmão. Se eu não transformar uma alma para Jesus, isso não foi nada. Não valeu de nada. Posso cantar a vida inteira, mas se eu não falar de Jesus para uma pessoa que precisa, assim como o amor de Deus me alcançou, se essa pessoa não for alcançada por amor de Deus através da minha vida, isso não valeu de nada. Amém? Glória a Deus. Então é isso que o Evangelho nos ensina, que o Evangelho transformou as nossas vidas. Quantos aqui já sentiu isso? A transformação, quando veio para Jesus? Quantos sentiram a transformação? Na sua vida, na sua casa, na sua família, no modo de agir, no modo de pensar. Amém? As tribulações vêm? Vêm. As dificuldades vêm? Vêm, irmão, é claro que vem. Mas nós estamos seguros, porque sabemos em quem confiar. Antes, nós não sabíamos em quem confiar. Antes, nós confiávamos na força do nosso braço, achando que nós tínhamos que lutar contra aquilo e se virar de qualquer forma para poder vencer aquela batalha. Mas agora, com o conhecimento que nós temos e com o amor de Deus que nos alcançou, sabemos que nós não estamos sozinhos. Sabemos que tem alguém que luta por nós. E isso só basta nós confiar e acreditar que Ele pode. A Bíblia relata a história, irmãos, dos discípulos, quando Jesus Cristo estava ali pregando o Evangelho, falando das parábolas, e de repente, o que a Bíblia fala? A Bíblia diz o quê? Que o Senhor Jesus disse para os discípulos: podem ir. E Ele foi para o monte. E a multidão seguia, a multidão era muita. Era impossível Jesus até chegar diante do barco, porque o povo, as pessoas não deixavam. E os discípulos obedeceram e entraram no barco e saíram. Quando deram fé, Cristo não estava no barco. Jesus não estava no barco. E logo veio o quê? Uma tempestade furiosa. Você sabe que é algo espiritual, amém? Tempestade é algo espiritual. E aí, o texto diz mais, que o barco estava balançando muito, a força da água era muita, mas Jesus não estava lá, irmãos, naquele barco. Então o que aconteceu? Eles ficaram aflitos, com medo, desesperados, sem saber. Ele não está aqui no meu barco. Ele não está no nosso barco. Onde está Ele? De repente vem Ele lá, sobre as águas. Eu fico imaginando como eu queria poder ver aquilo, irmãos. Deve ser muito bonito. Deve ser muito fantástico você ver Jesus vindo sobre as águas, caminhando em sua direção, em minha direção, no momento mais difícil da nossa vida, no momento mais sufocante às vezes que passamos. E aí, de repente, no meio do barco tinha um Pedro lá, né? Tinha um João, tinha um Tiago, mas teve um mais ousado,
que se levantou e disse: Mestre, é você que está aí, é o Senhor, venha. Vou ou eu não vou? Eu entro ou eu não entro? Eu arrisco ou eu não arrisco? Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para você. Se Jesus está dizendo para você, vem, pode vir, irmãos. Não tenha medo de tentar. Se você tiver medo de tentar, você não conquista aquilo que Deus tem para você. Você não conquista o sobrenatural, você não conquista aquilo que Deus tem para você no natural. Amém? Então dê o primeiro passo. O povo de Israel deu o primeiro passo quando estava diante do Mar Vermelho. Amém? E atravessou o mar. E assim, da mesma forma, mais uma vez, ele vem sobre as águas, Pedro dá o passo e começa a andar sobre as águas. Olha a história que Pedro teve. Existe algum outro discípulo que andou sobre as águas, irmão? Não. Somente Pedro andou. Amém? Isso é forte, irmãos? Ficou marcada a história dele? Então é assim que eu digo para vocês: marquem a sua história com Jesus. Na vida de alguém, na vida de uma pessoa. Fale de Jesus para as pessoas. Convide as pessoas. Glória a Deus. Então olha só, irmão, o texto diz que nós viemos do Senhor. Amém? E o que acontece aqui? Nós temos um propósito diante de Deus. O Senhor nos criou, nos trouxe à vida porque Ele tem um foco para nós, Ele tem um propósito para nós. Nós não nascemos à toa, nós estamos aqui não é à toa. Nós estamos aqui porque cremos no Evangelho, acreditamos na palavra do Senhor e sabemos que Ele nos escolheu. Assim como muitos foram escolhidos, né? Mas poucos foram chamados, essa é a verdade. E nós estamos aqui porque fomos chamados pelo Senhor. A palavra de Deus alcança muitas pessoas, mas muitas pessoas o coração ainda está duro para poder vir. E isso depende de quê? De amor ao próximo, orar, jejuar e consagrar por aquele que precisa da palavra de Deus. Nós temos que pagar um preço assim como Cristo pagou por nós, irmãos. Amém? E é por isso que nós ajoelhamos, oramos, porque sabemos que do mesmo jeito que Abraão intercedeu por Ló e a sua família, para dar o livramento, assim nós cremos também que a nossa oração tem poder, porque o Senhor Jesus já disse que nós temos poder. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 12. Aleluia. Hebreus 12. Ô glória. Hebreus 12, diz assim, irmãos, olha só. Hebreus 12, portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos de lado todo o peso do pecado, que tão de perto nos arrodeia, e corramos com paciência a corrida que nos está proposta diante de nós. Olha aqui para mim, irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo que agora que nós viemos aqui e aceitamos já Jesus Cristo diante das testemunhas, confessamos, agora nós temos uma corrida para percorrer. Não vai ser fácil, mas nós temos que alcançar o quê? O propósito. O propósito de Deus na nossa vida. Essa corrida vai requerer muito de mim e de você. Por quê? Porque vai doer. Porque a partir desse momento, tudo vai mudar na sua vida. E uma das coisas que vai doer na sua vida é mexer com o seu caráter. Porque agora, o seu caráter tem que ser formado. E isso é uma das coisas que muitas pessoas não entendem. As pessoas querem ficar na igreja como eram, sabe, pastor? E não é assim. Você veio para um lugar de mudança. Mudança na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, seu caráter. Deus vai te transformar, irmãos. Nós nascemos para ser como Cristo. A palavra de Deus diz. Então foi por isso que Ele nos chamou, para transformar vidas. Amém?
Glória a Deus. Então Ele nos chamou para isso. Olha só. Então, em meio às tribulações e às tempestades que eu vou me deparar diante dessa caminhada, dessa corrida que agora eu já determinei, que estou lutando contra mim mesmo, porque nessa corrida eu vou competir contra mim mesmo. Amém? Nunca, jamais eu competirei com alguém, porque o Evangelho não prega isso, o Evangelho não nos ensina isso. Você nunca, jamais vai competir com alguém que está do seu lado. Não é isso. Você vai competir com somente uma pessoa contra você mesmo. Você vai lutar contra você mesmo. Você vai brigar contra você mesmo. A sua carne muitas vezes vai querer fazer coisas erradas do que você praticava antigamente. Mas se o Espírito estiver forte, irmão, a batalha vai ser grande e o Espírito vence. Glória a Deus. Diz assim então, 2: E olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele é o nosso advogado, meu irmão. A Bíblia fala que ele se fez carne, não é assim que fala em João? E o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então ele conhece o nosso sentimento, amém? É por isso que a Bíblia diz que ele é o nosso advogado. Assim como o texto diz que os filhos de Deus, como diz lá em Jó, se aproximaram do Senhor, assim como o diabo também estava ali, assim acontece. O acusador nos acusa todo o tempo. No livro de Apocalipse o texto diz, a Bíblia diz que existe anjos que estão ao seu redor, e existe 2 que estão com um livro enorme. Um anota tudo aquilo que você faz, mesmo escondido, tá, irmão? Amém? Põe amor nas minhas palavras. É bobeira você dizer que não vou fazer porque não tem ninguém me vendo. A Bíblia diz que Ele está com os olhos sobre todos nós. Ao mais profundo eu me esconder, Ele vai me ver. Estou em outra cidade, pastor José não está aqui. Irmão, vigia, calma o coração. Pastor José não está ali não, mas Deus está te vendo. E eu tenho mais temor de Deus que do pastor José, com todo respeito, porque eu sei que Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, o interessante aqui, abra o livro de Zacarias 12. Livro de Zacarias. Glória a Deus. Zacarias capítulo 12. Para você entender. Eu gosto de Bíblia, irmãos. Quem gosta de Bíblia aí? Aleluia. Tem estudo, tem escola dominical aqui? Tem estudo bíblico? Oh, que benção, hein? Glória a Deus. Zacarias 12. Sabe o que esse texto vai confirmar, irmãos? O que nós estamos estudando agora. Zacarias capítulo 12. Olha só. Eu acho muito lindo esses textos, irmãos. Olha só. 12. O peso da palavra do Senhor sobre Israel. Diz assim, diz o Senhor. Olha só. Diz o Senhor, o que estende os céus e que estabelece o alicerce da terra, e o que forma o espírito do homem dentro dele. Olha aí, da onde você veio, da onde o seu espírito veio. A Bíblia fala que Adão foi criado, irmão, com Deus criou, formou Adão. Abra aí Gênesis capítulo 2, verso 7. Deus formou Adão, soprou nele o sopro de vida, né? Fôlego de vida. Ele se tornou alma vivente. O Espírito de Deus entrou na vida dele. Sua alma. Ele estava ali. A Bíblia fala que quando ele se perdeu por falta da desobediência, o que aconteceu? O espírito de Adão morreu. E quando isso acontece? Quando nós nos desligamos de Deus. Isso acontece hoje? Acontece.
quando você se desliga do Senhor, o seu espírito se desliga do Senhor. Por quê? Porque você para de buscar a Ele. Você para de alcançar a Ele. Para você ter o seu espírito estar ativo e ser comunicativo com o Senhor, você tem que estar bem com Deus, irmão. Seu espírito tem que estar bem. Porque se a sua alma prevalecer, você enfraquece o seu espírito. Amém? E o que acontece com a nossa alma, irmãos? A nossa alma é eu e você. A alma do Valdir, pastor Valdir, é o Valdir. E agora ele precisa ser tratado. Amém? A sua alma tem que ser tratada. Ele tem que alcançar o tratamento da palavra, do evangelho, para ele poder o quê? Assim como Deus muda a vida dele, ele muda a vida das pessoas. Isso é de um piscar de olhos? Não, né? A Bíblia fala que é de glória em glória. Sabe o que quer dizer isso? Demora um tempo, mas a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. A Bíblia diz que naquele dia, o nosso corpo será transformado, e nós nos encontraremos com o Senhor na glória. Então cuida do seu corpo, diga: eu vou cuidar do meu corpo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, e eu vou cuidar do meu espírito, porque eu vou alimentar com a palavra, e vou cuidar da minha alma, para que o meu caráter seja moldado. Amém? Aleluia. Então olha só que interessante, nós viemos do Senhor. Então tá aí, irmão, a sua resposta para a sua pergunta. Por que eu nasci nessa terra? Qual é o meu objetivo? Da onde que eu vim? Do meu pai e da minha mãe? É muito mais do que isso, irmão. Você nasceu do seu pai e da sua mãe. E sabe onde está escrito isso? Olha só. Vamos lá de novo em Hebreus 12. Aleluia. Olha só o que diz aqui, ó. Hebreus 12, 9. Vou ler aqui, pode acompanhar se você não achar. Além do mais, tivemos pais segundo a carne, que nos corrigia e nós lhe prestamos reverência ou honra, né? Amém, é isso mesmo. Não devemos então nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos, que é Deus? Então, irmãos, o texto está dizendo simples. Se nós nascemos nessa cultura, né? Fomos nascidos porque a nossa cultura, né? Desde criança, nossa natureza já era natureza caída, e nós crescemos e fomos trabalhados através da educação dos nossos pais, para que possamos tornar pessoas, né? Pessoas inteligentes, bem-sucedida, estudada, educada. Por que não Deus não vai fazer a mesma coisa conosco? Ele é pai também. A Bíblia fala que ele ama o filho que ele ama nós, né? E ele corrige o filho que ama. Então, irmão, você vai entrar na chibata sim, se precisar. Jesus. Irmãos, eu gosto demais quando Deus fala comigo assim, porque eu preciso, sabe, irmãos? Preciso que Deus me pegue assim, me puxe a orelha às vezes, porque eu só falho, irmãos, assim como todos nós, né? Então olha só, é isso que Deus tem. Eu costumo falar, já preguei na verdade sobre isso, que provação é uma coisa diferente de tentação. E onde está escrito isso? Em 1 Tiago. Amém? Vamos ler lá, 1 Tiago? Quero que você entenda que provação é trabalhada na sua vida, na minha vida, de uma forma. E tentação, quem tenta é quem, irmão? Só o diabo. E ele vai tentar você o quê? Nas suas fraquezas. É o primeiro que, lá em 1 Coríntios diz o quê? Que mesmo que nós for tentado, nós temos um escape. Mas eu vou falar disso depois. Sabe o que vai dizer aqui no texto? De 1 Tiago, olha só. Meus irmãos, conte toda a alegria quando caírem em diversas tentações. Mas aqui agora eu vou te explicar. Essa descrição aqui não está correta, amém? A descrição aqui é provações. Por quê?
Por quê, irmãos? Ele está falando da Bíblia, é a palavra. Amém, é a palavra, irmãos. Mas aqui está dizendo da aprovação. E tem muitos escritores que traduzem a palavra. E algumas traduções são diferentes. Amém? Como está na sua, irmão? Tentações? Tem alguma diferente? Provação, né? A lá da irmã, provação. Então, quer dizer, nós somos provados por quê, irmãos? E por que o texto diz que nós temos que nos alegrar? É bom se alegrar na provação, irmãos? Fala a verdade. Não. Não é bom, não. Mas nós temos que passar, né, pastor? Sabe por quê? Porque é nas provações que ele forja o nosso caráter. Então você tem que... Você já viu a música do Lázaro lá? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É bênção, irmãos. Para provar nosso caráter. Não vai ser fácil. Mas nós temos que passar. Porque nós temos que alcançar o padrão de Cristo. Mas eu não sou Jesus. Aquela pessoa ali falou comigo, me falou isso e isso daquilo, mas eu não sou Jesus, não aceito desaforo, irmãos. Então você está fora. Você está fora daquilo que Deus tem realmente preparado para você. O certo mesmo é você procurar o seu líder, o seu pastor, falar: pastor, eu agi certo. Será que eu fiz certo? Ele vai te orientar e vai dizer que você não está certo. Então, qual é a diferença nossa, irmãos? As nossas atitudes no meio das pessoas são diferentes. Nós temos que ser diferentes. Eu preciso falar para as pessoas que eu preciso gritar na rua aí? Sou crente, né? Precisa, irmão? Não. Por quê? As nossas atitudes vai trazer a mudança e vai fazer a diferença, assim como o pastor Maurício falou aqui. Hoje nós saímos com os varões e aí fomos visitar alguns lugares e fomos fazer uma oração. Amém? Não foi assim que aconteceu, pastor? Por amor ao evangelho, nosso bairro, nossa localização, nós estamos aqui como igreja intercedora, intercedendo pelas pessoas dessa rua, pelo irmão do mercado, do lado, do outro, assim como outras igrejas ao redor. Não é assim? Da mesma forma, fizeram a sua missão. Não. Muitos aceitaram, muitos não, não é assim? Foi o testemunho que ele disse? Mas é assim. Você vai encontrar pessoas assim. Mas essas pessoas, pastor José, elas é muito ruim, elas é muito difícil, irmãos. Você não sabe o que essa pessoa passou na vida para você dizer isso. A Bíblia não ensina nós julgar o próximo por causa disso. Se você não quer oração, amém. Glória a Deus. Mas eu vou orar por você lá em casa, sem você saber. Né, irmãos? Não é assim? Então todo comportamento nosso, irmãos, diante do Senhor, tem que fazer toda a diferença onde nós estamos. Essa é a verdade. Tem que fazer a diferença. Nós somos luz, somos sal da terra. Por que eu estou falando isso, irmãos, para vocês? Porque o Espírito Santo colocou no meu coração que as igrejas estão perdendo muito isso. Elas estão perdendo, a tecnologia tem avançado de uma tal maneira, de uma tal forma. E as pessoas estão tão envolvidas com a tecnologia que eles estão deixando até de cultuar, né, pastor? De se reunir, de sentir o calor, de receber a bênção. Porque, olha só, interessante isso aqui que meu pastor aqui, o pastor Marcelo, pregou sobre isso. Eles estão perdendo de receber a bênção, pastor José, aqui. Porque é aqui que o Senhor libera a bênção, na casa do Senhor. É pecado? Não, de modo algum, irmãos. Não deu para você vir? Glória a Deus. Amém. Você está nos acompanhando aí? Deus te abençoe. Glória a Deus para a sua vida. Fique conectado mesmo, porque o Evangelho de Deus é bênção para a sua vida. Amém? Mas se você puder estar aqui, venha, esteja, porque é aqui que vai sair a sua bênção. A liberação da sua bênção vai ser aqui. Os seus pastores vão orar por você, vai colocar as mãos sobre a sua cabeça e as bênçãos vão ser liberadas em nome de Jesus. Amém? Quantos creem nisso, irmãos? Glória a Deus. Então olha só que interessante. Em Zacarias diz que nós viemos do Senhor. Em Gênesis 2:7 diz que a nossa alma foi
fala do exemplo de Adão quando foi criado. O outro exemplo, em questão, aquilo que eu falei para vocês sobre as tentações, é diferente. Por quê? Porque Deus não tenta ninguém. Deus nunca vai tentar você, irmãos. Você pode ter certeza. Mas Ele vai te provar. Isso é bem verdade. Mas tentar é só o inimigo que te tenta. E ele vai te tentar no quê? Nas suas fraquezas, naquilo que você é fraco. É por isso que temos que ser forte, para que possamos vencer as tentações. Mas como eu consigo vencer isso? É fácil. Alimente o seu espírito. Diga não, irmão. É difícil. Eu sei que é difícil. Se o espírito estiver fraco. Mas se o espírito estiver forte, você vence, irmão. Você vence. Ah, mas eu consigo vencer? Vence. Porque a Bíblia diz aqui, ó, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, que se você estiver numa situação como essa, do tentador vir te atentar, mesmo ali o Senhor te dá o escape, para que você realmente pense se realmente você deve fazer aquilo que é errado. Só se você tem o conhecimento, aquele que é muito é dado, muito é cobrado, não é assim que o texto fala? Se você tem um conhecimento, você só cai naquilo que você quer. Se você caiu, é porque você quis. Senhor, me perdoa. Glória a Deus, Ele te perdoa. Mas qual o texto que eu posso entender isso melhor? É simples. Gênesis, Caim e Abel. O que a Bíblia fala? E veio diante do Senhor Caim e Abel trazer uma oferta. Quantos já viram esse texto? A oferta de Abel foi? Deus aceitou a oferta de Abel porque foi completa. Mas a oferta de Caim não foi completa, foi incompleta. A Bíblia diz que Caim então foi rejeitado pela sua oferta. Então, irmãos, analise comigo. Olha só como esse texto é importante. Fala sobre oferta, amém? Vou dar uma palhinha sobre isso. Traga a sua oferta completa a Ele. O que é a oferta completa? Coração. Fala de coração. Mata a sua oferta, irmão. Entrega no gasofilácio. Assim como Jesus Cristo entregou o seu Filho na cruz. João 3,16. Como oferta de amor por nossas vidas. E a oferta foi morta na cruz. Amém? A oferta aqui tem que ser morta. Traga aqui e mata ela aqui. A oferta só é aceita morta, irmão. Se você colocar aqui e saber o que o pastor vai fazer, ela não vai morrer não. E não vai ser aceita. Amém? Por que eu estou falando isso, irmão? Porque o Espírito Santo colocou no meu coração. É assim que Deus libera a bênção na sua vida. Dá de coração. Glória a Deus. Então olha só. A Bíblia fala que naquele momento ali, Caim ficou muito furioso. E ele já tinha decidido em matar Abel. Ali mesmo. No momento ali, Deus se deparou com ele e viu no seu semblante que ele não estava bem. Mas mesmo assim Deus falou para ele: tome cuidado com o que você vai fazer. Cuidado. E assim mesmo ele quis matar o seu irmão. Amém? Então, irmãos, essas são a diferença: provação e tentação. Então você já não tem mais desculpa de não ter entendido. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, olha só. Abra sua Bíblia comigo lá então no livro de Provérbios. Para você entender melhor a questão de você, do seu propósito, a questão do nosso propósito, a questão de nós estarmos aqui, de você estar aqui, de eu estar aqui, de nós estarmos congregando. Nós estamos aqui porque o Senhor está nos moldando, para que possamos o quê? Mudar a vida de pessoas. Como eu vi no Senhor, mais uma vez, eu estava em Deus, em espírito, assim como Jesus também estava, amém? Provérbios capítulo 8, olha só.
Provérbios capítulo 8. Aleluia. Amém, irmãos? Acharam? Olha só o que diz aí, Provérbios 8, verso 22. Bom, a Bíblia fala no texto aqui de 1 Coríntios 1:30, pode deixar aberto em Provérbios. 1 Coríntios 1:30 fala sobre o quê? Fala sobre a sabedoria. Você coloca para mim 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, para mim poder ler os Salmos. Pode ficar em Salmos, amém, irmãos? Ou em Salmos não, em Provérbios, isso. A gente vai ler aqui para você entender. Diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 30, olha só. Olha só o que está escrito. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, por parte de Deus, nos foi feito sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria-se no Senhor. Bom, lá em Provérbios agora. Os evangelhos, toda vez que você lê os evangelhos, você tem que entender, e ali você vai entender que as pessoas, as multidões que ouviam a palavra do Senhor através de Jesus Cristo, eles diziam, nossa, que sabedoria, nossa, da onde veio esse conhecimento? Quantos já leu esses textos? Nossa, não era assim que eles falavam? Não era assim que eles diziam? Por quê? Porque ele estava diante da própria sabedoria. Jesus era a própria sabedoria, ele é a própria sabedoria. E esse texto aqui vai relatar isso, dizendo assim, ó, Jesus falando, o Senhor me possuía no princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formado desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando não havia profundidade, fui gerado, quando não havia fonte abundante de águas. Antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colunas, eu fui gerada. Enquanto ainda ele não havia feito a terra, e nem os campos, e nem os princípios do pó da terra. Eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando ele assinalou o mar e seu decreto para que as águas não ultrapassassem o seu mandamento, quando ele determinou os fundamentos da terra. Então eu estava junto a ele como um criando com ele. Olha só, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, né? Como um criando com ele. E eu era diariamente o seu deleite, gozando-me sempre diante dele, regozijando-me na parte habitável da sua terra, e meus deleitos estavam com os filhos dos homens. Olha aí, mais uma vez você é citado no mundo espiritual, no mundo celestial. Nós somos citados, nós estávamos em Deus, mais uma vez. Você pode prestar atenção aqui, irmãos, que no texto aqui, ó, a partir do verso 29, ele fala da criação da terra, de Jesus Cristo, dizendo, quando você lê esse texto aqui, você lê Gênesis, a criação, aí você entende bem melhor. Amém, irmãos? Então essa é a palavra, esse é o propósito. Você não está aqui por acaso, você não está aqui por acaso. Muitas pessoas não entendem porque tem muitas igrejas. Alguém já fez essa pergunta para você? Já fizeram essa pergunta para mim, por que tem tantas igrejas? Porque todo mundo tem um digital diferente do outro, e Deus chamou você para um lugar diferente. Amém? Se você está aqui nessa congregação hoje,
é porque Deus colocou você aqui para servir, para auxiliar a obra, para ajudar, para pregar o evangelho, para mudar a vida de pessoas, para trazer pessoas para este lugar, para ser moldado, para ser transformado, para ser próspero, para ser bem-aventurado, para ser cheio da presença de Deus. Amém? Então nossa missão é essa. Nós temos que aceitar, irmãos. E eu vou te falar uma coisa, de todo o meu coração. Se você decidir hoje sair daqui e não voltar mais, você pode ter certeza que você não vai ter sucesso lá fora. Porque já foi determinado no espiritual que você nasceu para isso. Não vai ter sucesso. Põe amor nas minhas palavras. Não vai ter sucesso, irmão. Por Deus do céu. Deus já te chamou para isso. Tá difícil lá em casa, meu querido? Os filhos tá difícil, não tá na igreja. Ah, o meu pai e o meu irmão não vêm. Orar, irmão. Jejuar, clamar, buscar, amar. É difícil, né? Difícil. Mas nós temos que fazer isso. Porque um dia Ele morreu na cruz por mim e por você. E nos fez serem livres do pecado, da lei do pecado, da contaminação, da maldição. E nós estamos aqui. Pela graça de Deus. Amém, irmãos? Eita, irmãos, parece que tá meio... Vocês vão estar meio dormindo e tal. Acorda aí, irmãos. Aleluia, Jesus. Olha só, Salomão diz. Salomão pediu sabedoria. O anjo apareceu para Salomão, diante, né? Através de Deus. Que tu queres que eu te faça? Ele podia ter pedido um monte de coisa, não podia? Ele pediu, me dê sabedoria. Ou seja, me dê Jesus para mim poder governar esse povo. Alguém já tinha ouvido isso dessa forma? Não, né? Porque a sabedoria é Jesus, irmão. Quando você pede sabedoria, você pede Ele para você. É forte, né? Então, como posso ser bem-sucedido? Você pode se perguntar. É simples, irmãos. Quer ser bem-sucedido com Deus? Quer ser um cristão bem-sucedido? Seja disposto. Né, pastor? Seja disposto. Faça com amor. Faça aquilo que Ele deu para você. Através do sacrifício. Faça com amor. Pastor José, tamo junto aí. Pode contar comigo. Pastor Marcelo, tô junto com o senhor lá, hein? O senhor pode contar comigo. O senhor sabe que o senhor pode contar comigo. Amém, irmãos? O que acontece? As coisas fluem. Minha vida espiritual, minha vida financeira tá ruim, pastor José. Irmãos, vocês me desculpem eu falar isso. Você não faz nada na obra. E quer que a vida financeira sua seja boa. Me perdoa, irmão, falar isso. Eu falo isso porque acontece isso comigo. E eu tenho que ser franco comigo mesmo. Irmãos, coração aberto. Meu irmão está passando necessidade. Irmão, o que você precisa? Posso pagar uma energia para você hoje? Amém. Obrigado. Deus vai me dar em dobro. Que aquilo que eu faço pelo meu próximo, Deus me dá em dobro. Aquilo que eu faço na obra de Deus, Deus me dá em dobro. Eu só tenho a agradecer a Deus o que Deus tem feito na minha vida, irmãos. Já fiquei desempregado por esses dias, 3 meses, e Deus não deixou faltar nada para mim. Então, graças a Deus, irmão. E eu colo com o meu pastor lá, tamo junto, com a minha pastora ali, e tamo junto, e vamos lá, e vamos fazer junto, para a glória de Deus. Chegou essa pessoa aqui na igreja, vamos trabalhar ela, vamos ajudar ela, pá, vamos pegar ela. Vamos sentar com ela, irmãos. Tamo junto. O que você precisa? Esse é o meu propósito, irmão, esse é o propósito. Você tem que aceitar isso. As pessoas têm que entender isso. Você sabe por que tem muitas pessoas ali fora que muitas vezes não entendem isso? Que talvez a gente não alcançou elas ainda com esse conhecimento. Elas ignorantes que falam na palavra de Deus. Elas não é ignorantes na briga, não. É porque elas não entenderam o que nós entendemos. Amém?
Então elas acham que o mundo que elas vivem é esse. Trabalhei, adquiri as minhas riquezas, vou aproveitar enquanto eu estou novo, né, irmão? Trabalhar, adquirir as minhas riquezas, mas o conhecimento é o quê? Não ajuntar tesouros aqui, onde a traça e o ferrugem comem, né? E o ladrão rouba. Ajuntar tesouros lá. Por quê? Porque quando você sair dessa terra, você tem uma vida de eternidade ainda. E aquilo que você faz aqui vai servir para você lá. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, como que eu posso fazer? É simples, irmãos. Creia. Tem dúvida? Pastor, me ajuda. Vamos orar junto? Preciso mudar. Eu tenho um propósito. Diga, eu tenho um propósito. Diga comigo, eu tenho um propósito. Eu não vim por acaso. Não estou aqui por acaso. Eu estou aqui para transformar a vida de pessoas. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. É isso que eu tenho para ministrar na sua vida nessa noite. Quero fazer uma oração. No nome de Jesus. Glória a Deus. Quero... Pastor Marcelo, vou convidar o senhor aqui para fazer uma oração. Amém, irmãos? Pastor Marcelo aqui vai fazer uma oração. E de todo o coração, irmãos, de todo o coração, se você precisar de uma oração, tanto de nós como do pastor José, dos irmãos aqui, nos procure mesmo, porque nós queremos o melhor para todos nós, assim como eu quero para mim, eu quero para todos. Em nome de Jesus, amém? Pai, no nome santo de Jesus, nesse momento, apresentamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor, sobre tudo aquilo que foi ministrado ao nosso coração essa noite. Coloca, Senhor Deus, em nós, Senhor, um coração, Senhor, contrito, disposto a servir ao próximo, Deus, disposto a servir a Tua casa, Senhor. Disposto, Senhor Deus, a levar o Teu Evangelho aos quatro cantos, Senhor Deus. Nos capacita, nos levanta, Deus amado, Deus querido, a cada dia mais, Senhor. Nos faz forte, Deus, para que possamos caminhar, Senhor Deus, em meio às tribulações, Senhor. Nós repreendemos agora todo o levante, Senhor Deus, tudo aquilo que é tentação, Senhor. Mas nós aprovamos as provações do Senhor, porque nós sabemos que pelas provações do Senhor, o Senhor levanta grandes homens e grandes mulheres, Senhor, para fazer a diferença, Senhor. Somente aqueles que são grandes, Senhor, diante de Ti, viverão grandes propósitos, Pai, em nome de Jesus. E eu declaro, eu profetizo, Senhor Deus, em nome de Jesus, que nesta noite, Senhor, há um novo tempo, há um tempo de grandes homens, de grandes mulheres, recebendo, Senhor Deus, a presença do Teu Espírito, Pai, recebendo, Deus amado, Deus querido, a partir de agora, Senhor Deus, um renovo no Teu Espírito, para que através da fé, Senhor, recebendo o Teu propósito, possamos sair e vivenciar, Senhor, aquilo que o Senhor tem de melhor para nossas vidas. E nós seremos, Senhor, boca profética, levando o Evangelho a todas as pessoas. Nós estamos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, para fazer a diferença, para ser grandes nessa terra, com grandes propósitos, aonde vidas se curvarão a Ti e declararão que só o Senhor é o único Senhor e Salvador, para a honra do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Quero agradecer a oportunidade, amém? E quero agradecer a oportunidade, já vou passar por os irmãos. Muito obrigado, tá, irmãos? Não. Muito obrigado pela oportunidade, Deus abençoe a vida de vocês. E eu espero que essa palavra aí possa ter sido semeada no seu coração, amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez?